Sejam muito bem-vindos a mais uma análise estratégica de portfólio aqui no canal Bússola dos Dividendos. Para quem nos acompanha com aquele foco centrado na inteligência de alocação de capital e, claro, na visão de longuíssimo prazo, o nosso encontro de hoje exige uma atenção redobrada aos detalhes. Com certeza. Olá a todos. E é uma discussão que afeta diretamente o fluxo de caixa das carteiras. Exato. E nós vamos iniciar os trabalhos já quebrando um paradigma imediato. Fica aqui um alerta bem direto para o investidor maduro. Descartar um fundo imobiliário apenas por apresentar uma vacância alta lá na tela da corretora, ou o oposto, considerar que um fundo está blindado simplesmente por exibir uma vacância zero no relatório mensal, é uma armadilha. É o tipo de erro analítico que destrói o patrimônio com o passar dos anos e, bom, deixa muito dinheiro na mesa. E essa premissa, muitas vezes, passa completamente despercebida naquelas leituras apressadas de relatórios gerenciais, sabe? Aquelas leituras focadas apenas no rendimento do mês atual. Ao dissecarmos os dados técnicos que fundamentam nossa análise de hoje, fica cristalino que a interpretação enviesada desse indicador específico é um dos maiores vetores de ineficiência na gestão de portfólios voltados para a renda passiva. O impacto dessa ineficiência toca em uma dor muito latente para quem estrutura carteiras robustas visando a preservação do capital. Alocações equivocadas, fundamentadas nessas métricas lidas de forma isolada, não comprometem apenas a geração mensal de caixa. Elas colocam em risco a segurança do patrimônio para as próximas gerações, dificultando todo aquele processo de sucessão patrimonial. Sem contar a exposição à inflação. Exatamente. Expõe o capital a perdas reais frente à inflação e à inevitável abocanhada do leão. Afinal, o giro desnecessário de carteira, quase sempre motivado por pânico, gera custos tributários e operacionais que corroem a rentabilidade histórica do alocador. E o foco da inteligência financeira deve sempre ser a mitigação do risco sistêmico. Ou seja, evitar aquele tipo de vulnerabilidade estrutural que pode contaminar toda a estratégia de renda, independentemente de fatores isolados. Para estabelecermos o terreno técnico desta discussão, os dados da nossa fonte apontam um ponto de partida inegociável para qualquer alocador maduro. Trata-se da separação obrigatória e muito rigorosa entre a vacância física e a vacância financeira. Uma distinção fundamental. Sim, a vacância física refere-se puramente à porcentagem visual da área não ocupada em um imóvel. É a metragem quadrada que está vazia, o cimento. Já a vacância financeira representa o percentual da receita potencial que o fundo efetivamente deixa de arrecadar. E veja, a falta de arrecadação ocorre por espaços vagos, sem dúvida, mas também por inadimplência dos locatários ou por carências contratuais concedidas durante negociações. Bom, aproveitando essa definição técnica, eu abro aqui um parêntese no nosso primeiro minuto de discussão para um insight de ouro que nós extraímos do material de hoje. E é algo muito contraintuitivo. É o cenário de oportunidade. Isso. Existe um cenário bastante específico no mercado imobiliário, onde o aumento repentino da vacância não representa um risco, mas atua como gatilho exato para uma das maiores janelas de oportunidades de compra disponíveis na Bolsa. Nós revelaremos qual é esse setor e a mecânica técnica por trás desse movimento no encerramento desta nossa análise. Mas até chegarmos lá, precisamos sedimentar os conceitos de base. E o desdobramento dessa separação entre o espaço físico e o fluxo financeiro é o que permite justamente compreender essa futura oportunidade. Os números demonstram que a vacância costuma gerar um receio instintivo no mercado, por ser um fator altamente visual. É muito tangível. Um grande galpão logístico sem carretas na porta ou um andar inteiro de lajes corporativas na Faria Lima sem mesas ocupadas causam um desconforto imediato no cotista. Causa pânico, na verdade. Causa pânico. No entanto, a literatura e o histórico do mercado provam que um fundo imobiliário pode apresentar uma vacância física percentualmente expressiva e, de forma contraintuitiva, manter a sua resiliência de receita intacta, ele preserva a distribuição de proventos. Olha, confesso que, como um investidor mais questionador sobre a ótica estrita da previsibilidade e da estratégia de defesa, eu mantenho uma certa hesitação aqui. A preservação do capital exige garantias concretas. Uma área vazia, na prática,
significa a interrupção de um fluxo de caixa em alguma medida, por menor que seja essa medida. Sim, o dinheiro deixa de entrar. Exato. Para quem tem um foco na sucessão patrimonial e na tranquilidade de que os herdeiros receberão ativos geradores de riqueza, a ausência de inquilino em um espaço físico soa como um risco direto à integridade daquele ativo. Parece que o fluxo ininterrupto de recebíveis é a única garantia real de tranquilidade. Eu compreendo perfeitamente. A preocupação com a constância do fluxo de caixa fundamenta a própria definição de viver de renda. Contudo, esse foco exclusivo no espaço desocupado tende a ofuscar a análise dos fundamentos financeiros que regem os contratos de locação. Um espaço vago carrega um impacto financeiro completamente assimétrico, dependendo da relevância dele. Como assim, assimétrico? Uma área pequena pode gerar um verdadeiro rombo nas receitas se corresponder a um setor de altíssimo valor de aluguel por metro quadrado. O inverso é o que sustenta a resiliência do fundo. Uma grande área física ociosa pode representar uma fração apenas marginal da receita total, caso seja uma área de baixo valor agregado dentro de um vasto complexo imobiliário. Vamos materializar essa simetria de impacto usando uma analogia prática do mundo corporativo real, para quem nos escuta visualizar melhor? Imaginemos uma visita de auditoria a um gigantesco complexo de galpões logísticos. Um ativo de primeira linha. Perfeito. Um ativo prime. Isso. Logo na entrada, observa-se o prédio administrativo que abriga os escritórios de apoio e refeitórios completamente às escuras, sem um único funcionário. A vacância física daquele setor pode representar, digamos, 10% de toda a área construída do fundo. O impacto visual para quem passa pela rodovia é terrível, é o de um empreendimento em decadência. Uma impressão de abandono. Exato. Agora, vamos contrapor isso a um segundo cenário no mesmo ativo. Os escritórios lá na frente estão cheios, mas a doca principal de expedição, o verdadeiro coração operacional, equipado com tecnologia de ponta por onde fluem os produtos resfriados, perde o locatário. Essa doca representa apenas 3% da área física total. E o desdobramento dessas duas situações nos balanços é drasticamente diferente. A doca de expedição climatizada, embora ocupe uma metragem muito menor do que os escritórios, comanda um prêmio de aluguel substancialmente maior. A criticidade dela para a operação logística do inquilino, além da pesada infraestrutura de alto valor agregado instalada ali, elevam o preço do metro quadrado a um outro patamar. É um metro quadrado muito mais caro de repor. Totalmente. Então, a vacância financeira gerada por aqueles meros 3% de doca ociosa será, com altíssima probabilidade, superior aos 10% dos escritórios administrativos vazios. O mercado precifica a utilidade, a capacidade de gerar negócios, não apenas o cimento. O que nos leva à conclusão lógica de que julgar o relatório mensal de um fundo baseando-se no número bruto da vacância física, sem cruzar isso com a linha de receitas, é um erro primário de alocação. O impacto no balanço contábil e na efetiva distribuição de dividendos é o que dita a saúde real do investimento, e não a percepção visual do imóvel. Avançando nessa desconstrução, os documentos de análise apontam outro equívoco muito recorrente na gestão amadora de portfólios. É o que chamamos de erro da fotografia isolada. A clássica leitura de um único mês. Exatamente. A leitura de um relatório mensal costuma ser tratada como um retrato estático e definitivo da realidade do fundo. Isso ignora completamente que a gestão de propriedades comerciais é um organismo vivo e extremamente dinâmico. A gestão imobiliária, a gestão de excelência, digamos, demanda observação de tendências. A análise não pode ser o julgamento de um único frame, mas sim a compreensão de um filme de longa duração. O dado isolado do mês de maio ou de junho tem muito pouca serventia analítica. O que sustenta uma tese sólida de investimentos para aposentadoria é o histórico. O histórico diz tudo. Ao observar a evolução dos dados, uma vacância que apresenta a queda constante, semestre após semestre, sinaliza uma capacidade operacional robusta da equipe de gestão. Mostra uma eficiência clara na prospecção de mercado, na atração de novos locatários e na contínua adequação daquele ativo a exigências modernas. Em contraste absoluto com isso, uma vacância que se mantém elevada e inflexível por longos períodos
já aciona um alerta vermelho estrutural. Quando a desocupação persiste muito além daquelas flutuações naturais de troca de inquilinos, o debate deixa o terreno da normalidade e entra na esfera dos problemas graves. O alocador maduro precisa questionar o que está acontecendo ali. Ele precisa investigar se está diante de uma obsolescência do próprio ativo, que talvez não atenda mais às exigências tecnológicas, de sustentabilidade ou de infraestrutura das grandes corporações, ou, por outro lado, se o gargalo reside em falhas agudas na estratégia comercial da própria gestora do fundo. E essa investigação nos coloca frente a um dilema analítico profundo. É uma encruzilhada que todo investidor focado em preservação de capital enfrenta ao revisar a sua carteira. Quando o empreendimento permanece às moscas por 18 ou 24 meses, de quem é a verdadeira culpa? O peso recai sobre as viradas normais do ciclo econômico, que retraem o mercado como um todo, ou a raiz do problema está no padrão construtivo e na qualidade intrínseca daquele prédio específico? A distinção entre esses dois cenários é o que traça a linha entre a mera volatilidade passageira e a destruição permanente de patrimônio. Se o fator determinante for o ciclo econômico retraído, como juros altos ou crédito restrito, o mercado inteiro padece temporariamente. Ativos de excelência sofrem no curto prazo, mas eventualmente recuperam sua ocupação e seu poder de repasse de preços assim que a economia volta a acelerar. A resiliência aparece na retomada. Exato. No entanto, se o problema fundamental for a qualidade inferior do imóvel ou uma localização que simplesmente perdeu relevância, aí sim o risco embutido na carteira assume um caráter crônico. E os dados atestam essa mecânica de forma muito consistente. Imóveis categorizados como ativos premium, caracterizados por aquelas localizações insubstituíveis e padrões construtivos de classe mundial, registram médias históricas de vacância muito menores. E o mais importante, eles demonstram uma capacidade de absorção e de recuperação brutalmente mais rápida no momento em que os ciclos econômicos invertem a tendência. É o famoso voo para a qualidade, ou flight quality. Nesses períodos de vacas magras, a postura da gestão separa os fundos voltados apenas à sobrevivência dos fundos voltados à verdadeira geração de riqueza. Gestores diligentes com mandato ativo enxergam as inevitáveis janelas de desocupação como oportunidades de modernização. Eles não ficam parados esperando o telefone tocar. De forma alguma. Eles aplicam capital de forma cirúrgica para adaptar a infraestrutura às novas demandas do mercado corporativo. Elevam o padrão de eficiência energética, melhoram a automação logística. É a antítese do fundo passivo, aquele que cruza os braços e assiste à deterioração física e comercial de seu portfólio. O foco dessa gestão ativa recai sobre uma métrica técnica essencial que discutimos muito aqui: o yield on cost de longo prazo. Ou seja, o olhar do gestor não está fixo no dividendo imediatista de hoje, mas no rendimento real e crescente que aquele ativo vai gerar lá no futuro em relação ao capital que o fundo efetivamente investiu lá atrás. E essa é a visão institucional. Sim, contudo, eu retorno à minha postura de ceticismo estratégico. Compreendo a melhoria do prédio, faz todo o sentido técnico. Mas qual é a justificativa plausível para um gestor decidir, de forma absolutamente deliberada, manter um imóvel vazio, abrindo mão de receita imediata? Sob a ótica de quem precisa do dinheiro pingando na conta, parece um contrassenso enorme não fechar contrato com qualquer inquilino disponível apenas para compor o fluxo de caixa daquele trimestre. Seu questionamento é excelente e levanta o conceito de vacância estratégica. É um dos movimentos mais sofisticados e, infelizmente, menos compreendidos na gestão de propriedades. O senso comum dita que qualquer metro quadrado vazio representa falha gerencial. Contudo, a estratégia focada na otimização do retorno futuro pode exigir, temporariamente, a recusa de receita. Recusar dinheiro na mesa. Recusar dinheiro ruim na mesa. O fundo pode precisar de espaço totalmente desocupado para realizar retrofits profundos e estruturais, que seriam inviáveis com locatários transitando pelo prédio. E há também a questão do perfil de crédito do locatário. O risco de inadimplência. Sem dúvida.
A gestão pode e deve rejeitar propostas de locatários com balanços fracos e alto risco de inadimplência. Eles preferem manter o espaço vago enquanto negociam ativamente com corporações de primeira linha, os chamados inquilinos prime. Essas empresas não apenas reduzem o risco de calote a quase zero, como aceitam pagar um prêmio maior no valor da locação em contratos atípicos, contratos de 10 ou 15 anos de duração. Ou seja, ao negar um contrato ruim hoje para assinar um contrato excelente amanhã, o gestor está blindando o portfólio no longo prazo. Ele garante que o yield on cost futuro seja expressivamente superior. O racional financeiro é irretocável. Mas a execução dessa manobra exige um escrutínio severo sobre as práticas de governança do fundo. O dono do capital, o cotista minoritário, não pode, sob nenhuma hipótese, ser mantido no escuro enquanto a receita da cota cai. Jamais! A validade técnica da vacância estratégica está incondicionalmente atrelada ao nível de compliance e à comunicação da gestora. E para a clareza técnica de quem nos ouve, quando falamos em compliance neste contexto de fundos imobiliários, referimos-nos à rigorosa aderência da gestão às regras do fundo, ao seu mandato de transparência e à clareza na prestação de contas aos cotistas. Tem que estar no relatório gerencial. Tem que estar detalhado. A manobra tática precisa ser explicada de forma transparente, detalhando os prazos previstos, os custos das reformas e o perfil de inquilino que está sendo buscado pela equipe comercial. Porque a ausência dessa transparência transforma a suposta estratégia em mera desculpa para a incapacidade comercial. A quebra dessa confiança penaliza severamente o valor das cotas do mercado secundário. O prêmio de risco exigido pelo mercado sobe imediatamente. E com razão. A conclusão intermediária que consolidamos aqui, antes de ir para o nosso insight final, é que a vacância atua como um termômetro complexo da competitividade daquele portfólio. A leitura desse termômetro repudia análises rasas. Ela exige uma abordagem cruzada com a qualidade histórica da equipe de gestão, a força da localização dos imóveis e o grau de diversificação regional e contratual do fundo. Imóveis de primeira linha, amparados por uma gestão transparente e estrategicamente posicionados, invariavelmente capturarão a preferência da demanda assim que o mercado aquecer. A vacância sobre essa lente madura deixa de ser um veredito sumário de fracasso e passa a ser apenas mais uma engrenagem no ciclo natural de maturação e renovação dos ativos reais. Tendo estabelecido toda essa densa fundação sobre a interpretação correta dos dados e as nuances contratuais, chegamos finalmente ao ponto de fechar aquele ciclo que abrimos nos primeiros minutos da nossa discussão. Um insight de ouro. Exatamente. Nós mencionamos a existência de um cenário muito particular, amplamente documentado nas fontes de análise de hoje, onde a elevação pontual da vacância acende o sinal verde para uma grande oportunidade estrutural de alocação. O momento exige a revelação de qual é esse setor e de como essa mecânica contraintuitiva opera na prática para o investidor. O insight central extraído dos dados aponta diretamente para o setor de fundos de shopping centers de alto padrão. Nestes complexos comerciais super premium, operar com uma certa margem de vacância constante não é apenas tolerado pelo mercado, é uma condição técnica exigida e altamente desejável para a sobrevivência e expansão do empreendimento. Olha, afirmar que é desejável manter lojas vazias em um shopping de alto luxo soa como um atestado de perda de receita dupla. O cotista perde o aluguel comercial daquela loja e perde a receita acessória do estacionamento que aquele cliente geraria. A lógica inicial aponta para um prejuízo direto na veia do fundo. Mas essa lógica inicial falha ao desconhecer a simetria de informação sobre o funcionamento orgânico do varejo de grande porte. O racional estratégico determina que um fundo proprietário de um shopping voltado para o alto luxo ou posicionado como um polo regional de atração comercial massiva precisa imperativamente de um banco de áreas vagas em sua planta. Um banco de áreas vagas. Isso. Esse espaço ocioso é a única moeda de troca capaz de viabilizar a entrada de grandes marcas âncoras globais. A nossa análise de casa de hoje traz um exemplo incontestável.
que é a marca internacional H&M, e seu planejamento de expansão para o mercado brasileiro. Resolve alocando a marca em uma loja padrão de 80 metros quadrados lá no segundo piso escondida. Uma gigante do varejo exige espaços imensos, lajes contínuas e um posicionamento arquitetônico de destaque absoluto. Exigem estar próximas às entradas principais ou em pontos nodais de circulação para garantir visibilidade máxima. E o desdobramento dessa exigência revela o paradoxo da ocupação total. Pense bem, se um shopping center estiver operando com 100% de ocupação física, abarrotado de lojistas menores e operações satélites, ele se encontra paradoxalmente engessado comercialmente. Ele não tem espaço para crescer qualitativamente. Perfeito, ele perdeu a capacidade de absorver uma operação âncora transformacional, uma loja capaz de arrastar um fluxo colossal de novos consumidores diariamente e elevar o patamar de precificação de todo o ecossistema do shopping no longo prazo. Para destravar esse gargalo e trazer o grande varejista, o gestor do fundo é obrigado a agir de forma agressiva. Ele precisa não renovar contratos vigentes de lojistas menores ou até mesmo arcar com os custos jurídicos e operacionais de despejar operações menos eficientes. Tudo isso para conseguir consolidar o espaço físico contínuo necessário para a âncora. Esse movimento gera imediatamente uma vacância física e financeira temporária, interrompendo o fluxo de caixa daquelas antigas lojas menores para preparar o terreno para o player global. E durante o transcorrer desse processo de readequação de espaços e obras estruturais, o fundo registrará nos seus balanços mensais um aumento sensível e inegável na sua taxa de vacância. É exatamente nesta janela de tempo que a oportunidade se cristaliza. O mercado pune o fundo. O mercado secundário de cotas reage com miopia. Frequentemente contaminado por investidores com visão de curto prazo, focados apenas na queda centavável do dividendo daquele mês específico, o mercado penaliza o fundo, promovendo uma liquidação de cotas na bolsa. Cria-se, portanto, um descolamento irracional entre o preço da cota piscando lá no home broker e o valor intrínseco e real daquele portfólio de imóveis. A queda do preço de tela não reflete uma deterioração do tijolo, mas apenas a impaciência do mercado com a obra. E a leitura precisa dessa anomalia, é o que separa o alocador maduro do amador. O investidor que audita a governança e tem a clareza de que aquele salto na vacância é de fato um movimento estratégico deliberado e preparatório para a entrada de uma âncora global, enxerga a queda nas cotas como uma rara janela de aquisição. Ele compra barato. Compra-se participação direta em ativos premium com forte desconto patrimonial. E isso é calcado na certeza matemática de que a vacância será revertida assim que os tapumes da grande loja caírem. Isso inaugura uma fase de forte expansão na geração de renda futura para o fundo. Essa síntese final atesta que a inteligência na preservação do patrimônio não se resume a uma fuga atabalhada de relatórios que mostram prédios vazios. O rigor técnico exige dissecar os fundamentos para compreender a tese de alocação que a gestão está orquestrando nos bastidores daquele espaço aparentemente abandonado. O indicador isolado é estéril. Inserido no contexto da governança e da qualidade do ativo, ele revela a resiliência verdadeira da estrutura montada para atravessar décadas. A capacidade de manter uma visão completa e inquiridora permite blindar o capital contra os ruídos ensurdecedores do mercado de curto prazo. É essa clareza que diferencia a deterioração real de um modelo de negócios de um realinhamento tático inteligente focado unicamente na maximização segura da distribuição de rendimentos ao longo dos anos. Tendo percorrido toda essa cadeia de raciocínio, o próximo passo prático, para quem acompanha nossa análise técnica, exige uma aplicação imediata na gestão do próprio patrimônio. Ao conduzir a revisão periódica da carteira de fundos imobiliários hoje, a tarefa imperativa é identificar o ativo que apresenta a maior taxa de vacância do portfólio. Uma auditoria interna da própria carteira. Exatamente. O dever de casa não envolve emitir uma ordem de venda pautada pelo desconforto do número em si. A ação requer auditar o histórico de comunicação da gestão daquele ativo específico. A leitura atenta dos relatórios dos últimos 12 a 18 meses responderá à questão central.
Essa desocupação é sintoma de um problema estrutural, crônico, enraizado em um ativo que perdeu relevância, ou trata-se de um movimento estratégico silencioso, devidamente comunicado, que prepara o terreno para a assinatura de contratos mais robustos e rentáveis? A elucidação desse ponto ditará com clareza matemática a permanência ou a imediata exclusão do fundo na estrutura de alocação de longo prazo. A recusa em aceitar interpretações rasas e a diligência incansável na análise dos fatos compõe a única via segura para a construção de um legado financeiro blindado e sustentável. Encerramos aqui a nossa discussão técnica de hoje. O propósito das nossas análises segue focado em fornecer o embasamento necessário para que o capital seja preservado, multiplicado com eficiência e transmitido com segurança para as próximas gerações. Seguiremos destrinchando os fundamentos do mercado nos próximos encontros. Até lá, o foco continua sendo a diligência constante na gestão do portfólio. Um grande abraço a todos.